lembrar que o nosso programa está começando. Se você acha que o prazer é para todas, então o seu lugar é aqui. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Meu nome é Camille. Meu é Juliana. E a gente sabe que a educação sexual na família é imprescindível para o desenvolvimento saudável no indivíduo. Vários estudos mostram isso e a minha experiência também. Mas por que é tão complicado abrir esse diálogo? Pois é, hoje a gente vai trazer reflexões, insights importantes para começar a abrir essa conversa aí na sua casa, de um jeito que seja confortável para todo mundo, porque isso é muito importante. Para contribuir com a gente tem 3 pessoas aqui, sim, 3 pessoas. A gente tem o Vini, a gente tem a Ana e tem o Dondon. Obrigada, Ju. E quem são essas pessoas maravilhosas? Eles são casados, são empresários e sonhadores. Gente, eu vou ler tudo porque eu achei lindo, tá? A Ana deixou um bilhete no carro do Vini e começou a história desse relacionamento. Eles são sócios, diretores da marca Anatomishi. Histórias de afeto. E ajudam casais a terem relacionamentos saudáveis e felizes lá no Instagram, para 2 serem 1. E tem um podcast também para 2. Gente, é lindo. Ana é mãe de Caio, que tem 19 anos e que é enteado do Vini. E o Dondon, que tá aí com 6 meses. 6 mesinhos e uma barriga gigante. Sim, crescendo saudável. Puxou, porque pai. teve muito remédio pra fazer neném. Era vitamina Vitamina pra fazer neném. E são criadores do Mundo Mágico, que é a sede da empresa de vocês, um espaço de experiências e conexões. Eles se entendem, se amam, se respeitam e se divertem juntos. Um casal massa. É isso aí? É isso aí. É um prazer ter vocês conosco. A gente que agradece. Obrigado. Gente, para falar sobre o assunto de hoje, sobre educação sexual, eu conto com a nossa falta de experiência, porque geralmente a gente não teve isso em casa. Uhum. E tem pesquisas que falam que 27% dos estudantes do 9º ano já tiveram relações sexuais. E relação sexual não é só falar de sexo. Isso ajuda as crianças a identificarem os abusos que hoje acontecem cotidianamente no nosso país. Então a família é a primeira educadora sexual. Porém, só você, Camille, passou por isso. A gente brinca que eu sou a exceção, né? Você é exceção. Eu tava até comentando com eles que a SOS, ela é a nossa patrocinadora. E desde sempre ela tá na minha família, então meus pais foram os fundadores. E eu tenho desde cedo, então, essa educação sexual. E eu quis trazer esse tema pela importância dele, porque eu sou eternamente grata por eles. E eu acho que a falta dela é um problema muito gigantesco que a gente tem hoje. E hoje a gente vai falar sobre isso, começando pela experiência de vocês. Como que vocês lidaram com esse assunto, como que foi a adolescência. Compartilha com a gente. Começa? Claro, fica à vontade. Eu sou do interior, né? De uma cidade bem pequena, Carlos Chagas. Aqui em Minas. Quase Bahia, mas ainda em Minas. E no interior ainda é um tabuzão, né? Mais do que em grandes cidades e tal. Então era um tabu falar de sexo, não só na minha casa, mas na casa das minhas amigas, né? Então a gente falava entre nós ali, o trelelê com as amigas, mas era muito tabu. E eu sempre fui muito curiosa, desde criança, eu descobri a minha sexualidade muito nova. Me descobri, né? Porque eu era muito curiosa, então eu via um falando, via outro falando, eu ia caçar, procurar. Não tinha internet, mas você ia na casa de um tio, na casa de alguém, tinha revista Playboy, aquelas revistas, né, sexo, não sei o quê. Sim. E eu ficava folheando as revistas, não só pra ver mulher pelada, homem pelado, não, mas tinha umas matérias legais. Tinha umas matérias muito legais, e falava de ponto G, falava de um monte de coisa que pra gente, assim, criança pra pré-adolescente, era um assunto tão tabu que eu sou muito curiosa, eu queria saber tudo, eu ficava lendo, o que é isso, não sei o quê. Então a minha sexualidade aflorou muito cedo, mas eu não tinha com quem conversar. Então era às vezes com as amigas, mas a gente tinha vergonha até, né, de falar uma coisa ou outra assim, porque a gente também não sabia até onde essa amiga sabia disso, eu não sabia e tal. Dentro da minha casa, a gente teve uma criação bem católica, então era algo que não se falava, né?
Ou quando falava colocando umas barreiras, né? Não pode, é errado. Sim. Isso. O que te dá ainda mais distanciamento da fala, né? E coloca mais tabu. E mais curiosidade para uma pessoa que já é curiosa. É um ciclo lindo. Então, assim, eu não culpo meus pais, óbvio que não, acho que eles me deram a melhor criação que eles puderam, com a consciência que eles tinham, com tudo que eles receberam também dos pais deles. Então, não culpo hora nenhuma, mas não tinha essa abertura, essa conversa, né? Então, era algo assim, casar virgem, era esse o papo. Então, a gente não tinha abertura. E como eu descobri minha sexualidade muito nova, eu tinha muitos interesses muito nova. Não de transar, porque eu tinha medo, realmente, de doença, de engravidar e tal. Mas eu tinha curiosidade de ficar com o menino, de ver como é que era, de beijar na boca. Eu tinha todas essas curiosidades. Mas aí, quando eu tive oportunidade, entre aspas, que foi quando eu me mudei para Belo Horizonte para estudar. Se mudou para cá. Eu me mudei para cá com 15 para 16 anos para estudar. E aí eu morei com amigas, então era assim, né? Nossa, era como se, sei lá, estivesse saindo da prisão e você morando na capital, uma menina do interior vindo para a capital, e festas e coisas que eu não tinha acesso. Uma liberdade. Uma liberdade, não precisava ficar dando satisfação, a não ser ligar, né? Então, nossa, aquilo ali pra mim foi assim, meu Deus, isso aqui é a vida, que vida que eu tinha antes, né? E nessa eu conheci o pai do meu primeiro filho e me envolvi com ele e engravidei com 16 anos. E foi uma barra, assim, porque eu não tive a educação sexual em casa, né, de falar o que pode, o que não pode, como é, que caminhos eu tenho que seguir. Apesar de que o que eu pesquisava em revistas e tal me deu uma base. Eu sabia como é que engravidava, o que tinha que fazer. Mas o medo era um medo tão grande dos pais descobrirem que eu queria transar, ou que eu estava pensando nisso, que era uma trava. Eu não queria ir na ginecologista por medo da minha mãe descobrir que eu fui na ginecologista. Porque vai ver no extrato do plano de saúde. Sim. Sabe? Então era isso, assim. Então, quando eu engravidei, obviamente, foi uma loucura na minha casa, na minha cidade. Eu falo que o meu nome estava no jornalzinho da cidade. Todo mundo falando aquela confusão. Aquela fofoca, menina que engravidou. A fofoca em peso. E, obviamente, não foi fácil, né? Mas, assim, resumidamente... Mas isso que você tá falando, assim, a gente quando vai aprender sobre sexualidade, a gente ou aprende o que é esse termo, ou coloca um medo gigantesco da gravidez. Só que aí você beija, é gostoso. Você vai amassando, aquele negócio é gostoso. Esquentou. Tudo é muito gostoso pra você falar assim, pare. Eu não posso seguir, sabe? E a gente tava conversando até com uma amiga que tava falando sobre a filha dela, e a filha dela hoje conta tudo pra ela, e ela às vezes tá com medo, da filha tá com um pouco apressada pras coisas, e a gente tava falando sobre a forma de fazer, porque você pode até ter um sonho, que o seu maior desejo seria que talvez ela esperasse o momento certo, só que o seu segundo maior desejo tem que ser que, caso ela não espere, ela continue te contando. E o jeito que ela tava... Isso, que trabalha com já, não precisa jogar fora. Desculpa, gente. Isso foi uma ação de merchandising. O que a gente falou pra ela é que, às vezes, o jeito que você vai tratar vai fazer com que, caso ela faça, ela tenha medo de te contar. E aí pode acontecer igual isso. Tá acontecendo, vai rolar. Mas eu não tenho com quem falar, e aí vem uma consequência, que sempre vai ser a melhor coisa que aconteceu na sua vida, um filho, sempre vai ser a coisa mais maravilhosa, mas para uma menina com 16 anos e para todo aquele contexto, não era o plano. E isso por causa dessa barreira. Não pode quebrar essa barreira, você pode até falar e tentar direcionar para o que você acha que é melhor, mas você tem que tomar um cuidado para não quebrar isso, né? Para não perder essa comunicação. E eu lembro que quando eu engravidei foi uma alerta, assim, até para as mães das minhas amigas. Porque elas falaram assim... Foi todo mundo de fila, assim, ó. Não, as minhas amigas me contaram, que depois todas as mães foram conversar com elas. Tipo, minha filha, você também? Já tá? Não sei o quê. Aí foi a primeira vez que as mães também foram conversar, porque... Tá vendo? A pessoa, quando ela é visionária, ela abre a porteira. E assim, eu imagino que nem todas as conversas foram, minha filha, você tá com vontade? Muitas conversas devem ter sido. Você não tem que andar com ela, sabe? Ela não é boa companhia pra você. Ou então, se eu imaginar que você também tá nessa... Então, é verdade, pode ter reforçado. Nem sempre as pessoas aprendem quando acontecem as coisas, né? Do meu lado, eu tive
mais abertura no sentido de não tinha tanto esse viés do não pode. Na minha família, eu sempre fui muito ensinado sobre os valores. Então, eu cresci com minha irmã 1 ano mais velha. E então, meu pai é um homem muito respeitoso, muito de cuidar, de servir. Então, assim, eu via muito isso nele, do respeito, dos limites, e com minha mãe também, mas não tinha essa conversa direta de o que fazer, tá com vontade ou não. Então, eu lembro que quando eu era novo, sei lá, devia ter uns 13, 14 anos, a gente estava numa viagem na praia, parou na frente da banca, eu falei, nossa, podia me dar uma Playboy. Minha mãe comprou e me deu a Playboy, né? Então, assim, com certeza não era tão fechado, mas não tinha as conversas. Só que essa base de valores que ele me deu, do respeito, do cuidar, da harmonia e sintonia entre os dois, que meus pais sempre me mostraram, me abriu espaço para eu me educar com relação a isso e eu ir buscar mais informações. E não tenho uma memória tão boa igual a da Ana, então assim, as minhas lembranças, as que marcam, são muito importantes, mas eu lembro que quando novo eu tinha um sentimento do tipo assim, meu pai não tem mais conversa comigo porque ele tem uma filha, sabe? Tipo, porque o homem cria aquela expectativa de que o pai vai ser brother. Tem aqueles amigos que às vezes os pais são separados, ele é filho único, fala assim, meu pai me deu grana pro motel, meu pai não sei o quê. Lá em casa não tinha isso. Por quê? Porque meu pai era muito justo. O tratamento que ele dava pra mim, ele dava pra mim. Então, lá em casa, era sempre muito correto isso, mas não era um tabu. Mas não tinha aquela de... É porque seu pai não é machista, Exatamente. Né? Aquele jeito de... meu filho homem tem que ir. É isso que eu ia perguntar, Isso. porque assim, pelo menos os homens, né, tem aquela conversa com o pai, não, você é isso, você tem que fazer, porque tem esse também, nesse momento, ensinar a ser homem. Exato. E Até aí, porque acha que isso tá ligado a ser homem, né? Exatamente. Então, e a gente assim, fala também na educação sexual não só do casal, mas consigo mesmo, né? Então, essa ideia do se tocar, da ideia do Playboy. Então, no caso, você que teve a iniciativa de pedir a revista. Porque normalmente o homem chega e o pai já chega lá e já chega com várias revistas e vai. Mexe bronca. E nem sei o quanto meu pai, se eu tivesse pedido só pra ele, se ele teria me dado. Tava no carro todo mundo e eu pedi e minha mãe me deu. Se eu tivesse só com ele, talvez... Porque assim, eu lembro de eu sair assim, hoje eu vou sair com uma menina. Pô, vai sair com a menina. O que a gente espera do estereótipo machista da época? E que bom que eu não tive, mas na época eu queria. Que era o quê? Toma aqui, filho, a camisinha. Toma aqui, filho, uma grana, se você quiser fazer alguma coisa. Toma aqui, filho, um sermão sobre como você tem que tratar uma mulher. Meu pai me parava pra falar, olha, você tem que respeitar ela, não faz nada que ela não quer. Hoje eu acho sensacional. Como moleque, né, você tá com aquele hormônio à flor da pele, você fica querendo um facilitador. A camisinha e o dinheiro pro motel. É aquela coisa assim, toma aqui a camisinha e o dinheiro pro motel, mas não conta pra sua irmã, não. Mas meu pai, ele sempre foi muito correto, e minha mãe também. que incrível. Então, só que não tinha as conversas, do tipo assim, da parte de educação, tinha, porque essa parte de educação sexual tem uma linha que nem eu sei, né? Até onde você vai, né? Você estava dando um exemplo, se você pergunta o que faz, o que não faz, você pergunta o que já fez, o que não fez, ou você fala mais do big picture, né? Da imagem como um todo e se deixa aberto para caso tenha alguma dúvida. Lá em casa não era um assunto muito conversado diretamente, mas minha casa é só lugar de piada, então faz piada de tudo, faz brincadeira de tudo e leva-se com leveza, mas sempre dentro dos limites e valores que meus pais colocaram. Eu e a Ana, a gente só fechou a porta do quarto depois de casado, sabe? Ia dormir na casa... Não dormia, né? Não dormia. Dormia. Dormia em outro quarto, se quisesse. Ia, por exemplo, ia pra lá, almoço de fim de semana. Não tinha isso. Depois, vamos tirar um cochilo no quarto do vinho de porta fechada. Não, eu até podia ficar lá deitada com ele, de porta aberta. Mas era o mesmo que se aplicava pra minha irmã, sabe? E era porque não era com relação a uma cegueira, tipo, eles não fazem. Era uma relação disso sobre... Vocês têm a vida de vocês, né? Mas essa é a nossa casa, a nossa família, e a gente quer que esse ambiente seja assim. E tá tudo bem, sabe? Assim, pode falar. Rapidinho, Ju, e olha que legal, né? Porque aí na casa do Vim, ele respeitava muito isso, esses limites que os pais dele colocavam. Já eu era uma ovelha negraça na família, e acho que por esse tabu, né? E eu sempre querendo... ovelha negra no sentido bom até, de abrir os caminhos, de quebrar esses tabus e tal...
eu ficava louca quando minha mãe queria proibir alguma coisa nesse sentido. Mas peraí, eu já tô namorando, já tenho filho, não posso fechar a porta. Eu não conseguia respeitar. E depois que eu comecei a namorar com o Vini, que eu vi que ele respeitava os pais dele, eu fui entendendo, mas gente, olha que louco, né? Ele homem, respeita esse limite que os pais dele colocam, que eu tô aqui levantando a bandeira. Mas aí é importante a gente falar até o que a gente falou com a nossa amiga, e fica a dica pra quem tá em casa. E se você quer que seu filho faça algo, proíba ele de fazer. Sabe? Porque assim, é um elixir, assim, que você fala assim, eu nem tava tão afim, mas agora que você proibiu, nós vamos dar um jeito de fazer. E é isso que a gente conversou com ela. Não você pode sugerir, mas não fala pra ela assim, você não consegue fazer isso porque você ainda é muito nova. Ela vai te provar que ela consegue. E tem algumas coisas assim que o adolescente ele rompe, né? Então naquele momento ele quer viver as próprias experiências. Então esse incentivo de você não vai fazer, ele vira um vai fazer. E o que a gente estava falando de diálogo, ele vai fazer, ele tem essa vontade de experimentar, não do jeito que a gente tem, mas deixar a porta aberta para ele voltar e contar. Exato. Isso. E não o medo de, se eu voltar, eu fiz o que eu não deveria, o que ele não queria que eu fizesse, eu vou ser punido e ainda nunca mais vou conseguir fazer. Eu gostei. Então, assim, eu vou fazer agora, vai estreitar o cerco disso aqui. Não vou falar nada, não. Até eu porque sei. Eu tô lembrando que minha mãe adora contar esse caso, que ela acha fofo. A gente podia beijar na boca. E ela sempre deixou essa porta aberta. Então, quando eu beijei na boca pela primeira vez, com um menino bem mais velho que eu cheguei de madrugada da festa e acordei ela pra contar. Porque ela tinha me dado essa abertura. Mas do lado de mais das sexo e tal, coisas. nossa, era zero. E eu acordei ela e ela ainda falou, conta pro seu pai também. E eu contei. E foi uma paz. E eu tenho certeza que essa situação pra você foi um momento para as duas de muita conexão. Foi super. Era de madrugada, entendeu? Pois é, para as ambas. Se ela conta pra você também, você fala rindo. Foi um momento de amizade entre as duas que foi um marco e algo inesquecível, né? Que eu acho que, assim, é bem isso. E se a gente estende só um pouquinho, né? Se você não tem em casa esse lugar seguro para voltar num lugar de dúvida, começa a tirar do sexual e levar para outras áreas da vida. É receita para catástrofe. Tô com dúvida no trabalho, tô com medo de falar que eu não tô feliz na minha profissão e ser julgado, sabe? Ou então experimentei um trem numa festa que, se você não tem um lugar para voltar, você vai buscar sozinho. E às vezes dá certo, às vezes você busca um lugar errado, é foda. E como é que foi pra você, Ana, depois que você teve seu filho, passar essa educação sexual para ele, né? É o Caio o nome dele, né? O Caio. Como é que foi pra você passar essa educação sexual depois de tudo que você viveu? Eu sempre tive na cabeça, desde quando ele era pequeno, que eu gostaria de ter essas conversas com ele. Eu só não sabia direito a hora. Então, eu também não fiquei cutucando para dar informação que ele não estava me pedindo. Mas eu ficava alerta, porque o Caio, ele sempre foi mais na dele. Ele não é um menino de chegar e falar as coisas, nunca foi. E aí eu ficava reparando, né? Então já tá saindo já tá tendo as festinhas, né? Aquelas festinhas que começam bem na pré-adolescência, já tá ficando com a menina e tal. Então aí quando ele chegava e falava que tava ficando com alguém ou que tinha festinha, aí eu já comecei a introduzir o assunto, e o pai dele também. Então quando a gente viu que aquela testosterona que começa, né? E você vai vendo a transformação do corpo do menino e tal, embora o menino amadureça, o corpo dele amadurece, mas a mente amadurece bem depois, né? Só pros 35. Tipo isso. E aí a gente ficava atento. E o pai dele e eu somos muito amigos. E ele ficou muito amigo do Vini também. Então a gente tinha essa conversa, né? De falar assim, ô Thiago, acho que já tá na hora de a gente ter essa conversa e tal. E eu não queria que fosse esse negócio de tacar uma camisinha na mão do menino e falar se vira, sabe? Porque isso também não é educação sexual. Né? E assim, então eu contei a minha história pra ele. Eu contava pra ele, contei mesmo, assim, quando eu vi que ele já tinha uma maturidade mínima. Ele era novo, eu acho que a gente teve essa conversa assim. Porque assim, lá em casa, eu sempre conversei sobre tudo com ele. Sexo, drogas e rock and roll, sabe? Porque eu não queria que ele passasse pelo que eu passei, e eu acho importante. Não é porque é uma mãe nova, cabeça aberta, não. É uma questão de educação mesmo. Então a gente falava de drogas, a gente falava de sexo, a gente falava de todos os assuntos considerados tabus, para ele entender, ver como é que é o mundo. E eu falava, prefiro que você aprenda aqui dentro de casa, quando você estiver na rua, você já vai estar sabendo. E uma outra coisa que eu... Rapidinho. E uma outra coisa que eu penso é que hoje em dia, especialmente agora, né? Mas quando ele tinha 13 anos, a internet não tinha tanta informação assim como tem hoje.
Mas tem muita informação. Então, se o menino não aprende dentro de casa, ele vai aprender na rua. Então, contei minha história para ele, como que foi difícil ser mãe aos 16 anos, por que eu transei e não falei com meus pais, como é que foi. Ainda falei, filho, não tô te pedindo pra transar, perder a virgindade, vem me contar, não. Isso aí você faz se você quiser. Não, gostaria. Ela queria botar as unhas de molho. Gostaria. Já tô com as unhas de molho aqui, você pode contar, me enrola a toalha na cabeça. Porque eu sou das que gostam de saber, das curiosianas. Mas assim, menino, se fosse uma filha, talvez ela contaria, mas o menino, né, conta mais pro pai, pro tio. Mas eu contei a nossa história para ele, de como foi difícil e tal, dessa falta de informação e dessa falta de abertura em casa, principalmente. Então, eu acho que ele se sentia num ambiente seguro, sabe? Então, com o pai dele, ele contava umas coisas, o tio dele também. Teve a fase da camisinha, mas não foi a primeira coisa. Foi depois de, né, de já ter falado e tal. Então, aí, ó, tem camisinha, nananana. E não era e a gente sempre reforçou muito, não só a questão de engravidar uma mulher, né, do respeito à mulher, o tratamento à mulher, isso aí a gente sempre falou muito, mas a questão de DST também, né, porque hoje em dia, da minha época também, o jovem pensa muito mais vou engravidar, não sei o quê, a doença passa longe, né, mas foi mais ou menos assim. Quando eu cheguei, cara, eu tinha 10 anos, quando eu conheci a Ana, quando a gente casou, eu tinha 12. Algumas coisas que eu observei que eu achei muito interessante, que eu acho que faz muita diferença, pais separados, pais que não estão juntos. Esse vínculo. Eles estarem alinhados, né? Cara, essa amizade que a Ana tem com o Thiago, ela fez a vida de Caio ser muito mais plena em todos os sentidos. Porque não tinha o disse, me disse, lá pode, aqui não pode. Era uma unidade que não estava dentro da mesma casa, mas era uma unidade. E eu cheguei e precisei, mas quis entrar nisso tudo também para que a gente estivesse todo mundo alinhado, né? Então isso eu achei muito incrível. A gente nunca deu palestrinha para o Caio ou ficou falando sobre como tem que ser, mas o que eu sempre vi que ele já construiu, que a gente continua construindo, é isso. Todo assunto pode ser falado aqui dentro de casa, sabe? E que nós temos nossas opiniões, nós temos sugestões, mas que aqui é um lugar para a gente falar sobre tudo e é melhor falar aqui do que falar fora. Nem sempre o menino acredita nisso, né? Só que, e tem isso, tem coisa que ele fala com a mãe, tem coisa que ele fala mais com o pai, tem coisa que ele... Mas você está falando uma coisa muito importante, que é você falou de acreditar nisso, porque o adolescente, as crianças, elas testam a gente. Sim. Então, ele vai te perguntar. Muitas vezes ele já sabe, ou ele vai validar isso fora. Uhum. Então, toda vez que ele vem checar, e depois ele checa isso na rua, ele fala, sim, meus pais estão falando a verdade pra mim. E você vai construindo mesmo essa relação de segurança. Assim, lá em casa a gente não teve também. E era sempre uma sensação de que eu tava enganando, que eu não tinha informação suficiente. Uhum. E aquilo me angustiava muito. Então, na hora que minha mãe perguntava, porque ela também não conseguia falar diretamente. Você já tá dando uns beijinhos? Eu falava, não. Então, a minha postura era sempre negar que eu estava fazendo algo, para manter essa sensação de que eu não estava fazendo nada de errado. Os hormônios aqui, deixa eu fazer assim. E eu não, tô ótima. Eu lembrei de um caso aqui. É muito importante que eu acho também a questão de coerência dentro da sua postura. Porque assim, muitas vezes os pais tentam fazer isso. Pode me contar tudo. Na primeira coisa que conta, você tá errado, toma um castigo e agora você não pode fazer mais. Você quebra aquilo. Aí a criança fala assim, tá bom, você me enganou uma vez, nunca mais eu te conto. Né? Então, por exemplo, dentro da nossa estrutura familiar, eu, Ana, Caio, dentro da nossa casa, porque ele morava com a gente, o que eu fiz foi repetir um pouco do que eu vi lá do papel do homem com a mulher. Então, o jeito de tratar a Ana, falar sobre fidelidade, sobre respeito, falar sobre que você pode escolher as duas vidas, você pode escolher a vida de não ser fiel, de ser fiel, de respeitar, e que todas têm consequências e você vai escolher e vai colher elas. E a gente, Caio teve um namoro longo que enchia a gente de orgulho pela postura dele com a namorada. O respeito, a consideração, o carinho, sabe? De não estar... Porque assim, quando o sexo é tão tabu, ele vira o principal objetivo. Sim. Quando ele não é tão tabu mais, ele passa a ser uma parte do relacionamento. E aí foi muito bonito de ver isso na prática florescendo nele, né? Por esse trabalho que o Thiago e a Ana fizeram, e depois eu ajudei um pouquinho dentro da nossa casa. Assim, ajudou um tantão. Não, que era bonitinho, assim, toda vez que vinha fazer alguma surpresa pra mim, ele chamava o Caio junto, porque o Caio não ele é mais
Não é frio, né? Mas ele tem um jeitão dele, ele é mais na dele. Tipo assim, vamos fazer um trem de Dia das Mães? É, Tipo, e o como Vini se é fosse mais ele fazendo, mas eu romântico, empurrando, vamos cozinhar pra ela, fazer um banquete, ela fica no quarto, a gente monta a mesa, não sei o quê. E aí eu, junto com ele, a gente ia criando esses momentos pra ele ver o tanto que isso é importante. Aí depois a gente recebia notícia de que a namorada tava num dia triste, e aí chegava lá uns potinhos de açaí com umas flores pra ela, sua prova vai dar tudo certo. Mas a gente não ficava sabendo que ele não contava. Era alguém As que fofocas, contava. as As fofocas. fofocas, né? A mãe da namorada me contava, porque ele não é de contar. Então, mas até isso, então ele fazia lá e não precisava ficar falando, né, pra todo mundo. Mas o caso que eu lembrei é que, gente, mãe, a gente gosta de saber das coisas, né? Não tem jeito. E aí, teve um dia que eu falei assim, ô Cacai, vamos fazer um passeio só nós dois? E a gente foi, isso tem pouco tempo, assim, a gente foi pra Praça do Papa e eu levei uma toalha, assim, e a gente fez tipo um piquenique lá, só nós dois. A gente ficou conversando e tal, não sei o que, deitando lá na grama. E aí eu comecei a fazer perguntas. É claro que Aí você eu começou a fiz fazer. perguntas. Aí eu falei assim, ô Tuque, eu chamei de Tuque. Falei, ó, nunca te perguntei essas coisas e tal, mas eu queria saber, né? Eu perguntei pra ele sobre sexo mesmo. Eu perguntei algumas coisas assim. E ele, ai, mano, eu não acredito você me perguntando isso. Mas a gente foi conversando e ele foi falando. E eu achei legal essa abertura, porque se eu não tivesse perguntado, ele nunca ia ter me falado. E ele me falou dentro dos limites dele, porque ele não é de ficar falando. E eu respeitei, mas foi só pra ele, mais uma vez, pra ele ver que é um assunto que ele pode falar, se ele quiser, sabe? E isso é um momento que eu até tirei foto, assim, que é um dia que foi especial pra gente, eu acho, sabe? Eu acho que, assim, indo para um lado mais pesado, eu acho que essa parte de ter essa relação de confiança muitas vezes ajuda muito em casos de abuso. Sim. Então, quando você tem dentro de casa esse conforto, quando você entende o limite, quando você entende o respeito, quando você vê que algo que aconteceu em qualquer momento fugiu disso, você tem com quem contar, onde contar e alguém para te apoiar naquele momento. Então, é isso que eu admiro muito nessa questão da educação sexual dentro de casa. Tem que tirar o lugar de você é o que está errado e você é culpado. Porque muitas vezes, pelo menos o que a gente vê em relato, os abusadores, eles usam disso, né? De você tá errado e se você contar vai ser muito pior para você. E se dentro de casa ele já viu que falar sobre esse assunto realmente, se ele fizer algo errado para ele acredita nessa verdade e vai alimentando aquele monstrinho ali dentro. Então, tem que ter esse lugar de tipo, cara, eu não tô errado, sabe? Eu transei com minha namorada, eu não tô errado, sabe? Vamos conversar, eu não sou culpado, eu não vou ser punido por isso, né? Não pode ser a melhor opção esconder, né? Senão você falou perigosíssimo. uma coisa que parou aqui e que faz muito sentido nessa construção da confiança, que é abrir o tema de forma geral. Porque a gente está falando de falar sobre sexo, falar sobre educação sexual, mas é em tudo na vida. Porque né, dentro da definição da Organização Mundial da Saúde, sexualidade é a nossa forma de existir no mundo. Sexo é uma partezinha dela. Então, sexualidade é o jeito que a gente constrói afeto, é o jeito que a gente existe, é o jeito que a gente se deixa afetar pelo outro. Então, quando a gente não trata a sexualidade de uma forma saudável, só na relação sexual, a gente penaliza e não naturaliza as relações na vida. Então, na hora que a gente vai, né, conversando, e hoje a gente conversou isso algumas vezes, o adolescente ele passa por um processo muito solitário, mesmo que ele está conversando com os amigos, porque ele está se entendendo no mundo. Ele deixou de ser criança e agora ele está entendendo como que ele existe no mundo. E essas angústias, se elas não acolhidas, elas vão para lugares muito sombrios do meu desenvolvimento. Eu tenho um exemplo disso, que eu tive um depoimento real e depois via repetindo dentro de pessoas próximas ao meu redor. Eu tenho amigos pessoas ao meu redor que muitas vezes têm falas machistas, homofóbicas. Esse é o comum. E tem os seus filhos crescendo. E teve uma história real de um amigo meu que ele me contou, que para mim me marcou muito. E eu sempre contava para esses amigos para ver se abria um pouquinho o leque. Eu falava com eles que eu até entendo caso você tenha uma preferência do que você gostaria que seu filho fosse ou fizesse.
Mas é completamente diferente você ter uma preferência, que aí você tem o que você quiser. Nasce um filho, nasce uma expectativa. Exatamente. Do que você criar para ele um ambiente onde, se ele for de certo jeito, ele não é amado dentro de casa. Eu tenho um amigo homossexual que ele me contou, ele de família muito do interior, de pai trabalhar na roça, e que por anos, muitos anos até a vida adulta, ele escondeu sua sexualidade por medo do pai. Escondeu quem ele era. Exatamente. E com 19, 20 anos, numa explosão, porque aí não é mais um processo de que você queria fazer, mas numa explosão ele se explodiu mesmo de se revelar, de falar, raiva veio. de falar, não aguento mais. Eu sou gay e tudo, e foi pro quarto chorar, e a mãe entrou e falou assim, eu tô esperando meu pai vir me expulsar de casa, né, ou me agredir, ou qualquer coisa assim, porque era o monstrinho que ele criou na cabeça, seja por comportamento, seja por fala, e olha que lindo, essa história teve um final lindo, mas que na maioria das vezes não vai ser lindo entre aspas, porque o pai dele entrou dentro do quarto e chorando também falou, eu fico muito triste de saber que até hoje você não foi 100% feliz por medo de mim. Porque o pai não sabia que ele estava construindo esse muro. Então, por falta de informação, por limitação ou por uma cultura de já falar certas coisas de certo jeito. Então, eu falei assim, quem mais sofreu nessa história foi o pai. Quem mais sentiu dor foi o pai, porque ele prejudicou a felicidade do filho sem querer. E aí o que eu sempre alertei para meus amigos foi cuidado, porque lá na frente você pode escutar de um filho que a vida inteira ele não se sentiu amado por você porque ele não era do jeito que ele achou que a sua expectativa falava, né? Então essa conversa da sexualidade ela tem que ser ampla até para você ser o que você pode ser sem esse medo de que você não vai ser amado, porque eu acho que é aí que bate a rejeição e começa todos os problemas do... E tem uma coisa assim que isso que você está falando, muitas vezes as crianças não verbalizam, elas observam padrões. Então, é aquela fase do nenenzinho que todo mundo fala assim, não fala, mas imita tudo que a gente faz. Então, tem alguns vídeos na internet que as mães entregam os maquiagens, essas coisas. As crianças sabem, não falam, mas sabem onde que aplica o blush, o que é, porque elas observam muito. Então, às vezes você fala assim, não, era só você ter vindo conversar comigo. Só que na observação, toda vez que eu falava que eu me movimentava nesse sentido, era uma barreira. Isso acontece muito, assim, em relação ao racismo. Né, eu sofri racismo, sofro ainda. E você vê os padrões de crianças. Os pais nunca falaram algo explicitamente racista, mas eles observam e eles já começam a te tratar diferente. Então, você não tá falando ali que, de repente, solta, você é uma macaca. De onde que veio, se ela ainda não sabe fazer essa diferenciação? Então, os padrões vão sendo ali, que você falou, né? Seus amigos têm algumas coisas dentro deles e, assim, a desconstrução acontece, porque senão você vai perpetuar. A gente vive no patriarcado porque as mulheres que criam outros meninos, e você já tá indo pro segundo menino, muitas vezes elas também não sabem que vivem dentro do patriarcado e reproduzem o machismo. E vão criando essas crianças cada vez mais machistas e, assim, a gente estava falando, as masculinidades, elas são diversas e elas não estão saudáveis. Porque o que é ser homem nessa sociedade? E aí, no momento que tem um rótulo, já começou a ferrar já, né? Porque você começa a botar barreiras e você tem o seu jeito e você tem que respeitar o jeito do outro, o limite do outro. Não adianta você pegar uma forma e botar na Você generaliza muito, né? Tipo assim, ser homem, todo mundo tem que ser assim. Exato. E tudo, na nossa sociedade, tudo aquilo que se aproxima do feminino é muito condenado. Então, o homem não chora. Isso é uma coisa de mulherzinha. O homem mais sensível, não, você tem que ser macho. E macho significa não tratar bem as mulheres. Isso foi, né? O seu pai te mostrou o tempo todo que esse não era o caminho. Imagina no seu entorno falando, ai, o Vini é esquisito. Mas o Vini é um homem sensível. E assim, não é que as pessoas falem que é esquisito, mas você vê que as pessoas falam assim, nossa, o Vini é romântico, né? Tipo assim, eu não gosto outra coisa. O Vini é romântico, ou as pessoas né? acham que você tá fazendo um personagem. Então, tipo assim, tem um momento da fase do homem, quando ele tá ali no início da fase adulta, que vem muito um rolê de
Não, homem que não trai não é homem. Trair, não, sabe? Tipo, como se fosse algo natural. E se você escolhe para um outro caminho, a galera ou vem para esse, é meio estranho, ou então acha que você tá querendo falar que você é melhor, sabe? Aquela coisa tipo, não, eu nunca... Sente uma lição de moral, né? Mas é só que você escolheu um caminho diferente de um paradigma que as pessoas repetem sem saber o que estão repetindo. No nosso trabalho a gente vê muito isso, né? Porque por causa das joias, a gente atende muito homem para fazer o anel de noivado, para pedir a mulher em casamento. E às vezes quando o cara chega lá no nosso espaço para ser atendido, talvez é a primeira vez que ele vai ter a coragem de contar que ele está apaixonado, que ele encontrou a mulher da vida dele, que ele quer fazer um anel. Porque o Vini sempre dá esse exemplo. Na mesa do boteco, com os amigos falam, ai, perdemos mais um soldado. Nossa, gente. Aquela chatice, sabe? Vocês ficam falando game over, não casem. Dá uma preguiça, né? Até hoje, então, nessa altura do campeonato, Sabe, esses game over da vida. Às vezes então, o cara lá... às vezes esse cara em casa tem um relacionamento disfuncional como exemplo. Então imagina se você tem uma mãe que foi abandonada, uma mãe que foi traída, uma mãe que às vezes foi agredida, e aí você vai ficar lá dentro falando, mas essa é a mulher da minha vida, eu tô completamente apaixonado, vou viver uma história de amor. Não, às vezes você reprime aquilo. Então muitas vezes quando ele entra no nosso espaço, é a primeira vez onde ele fala assim, essa é a mulher da minha vida. Desde que eu olhei pra ela, eu sabia que ia ser diferente. Eu quero construir uma história completamente diferente da que eu vi dentro de casa. É a primeira vez que ele fala, porque é a primeira vez que alguém deu uma botou pra ele. colchão na esquina, sabe? Protegeu os lugares, ele não sente mais que O ele vai ser ambiente agredido, que ele vai acolhedor. machucar, e aí é aquele cara bronco, que não, homem não faz isso não. Aí passa um pouquinho, ele manda mensagem. Qual que era o significado daquela pedrinha mesmo? Eu quero mostrar pra pessoa, que não sei o que. Você fala, ai, que bom. Abrimos uma porta que tomara que não feche. Calma, eu tô presa nisso. Então, o cara hoje chega lá pra vocês falando que quer fazer um pedido. E aí, vocês trabalham com histórias. Sim. Então, ele tem que contar a história dele. A gente, mesmo que o cara seja muito bronco e muito fechado, a gente tem uma forma de conduzir que ele consiga se abrir, né? A começar pela nossa recepção, a sala é toda projetada para isso, para a pessoa se sentir acolhida. O espaço todo fala sobre história, sobre essência, sobre tudo. Mas chega dois tipos de clientes lá, basicamente. Os que já quebraram essa barreira, estão lá para fazer uma surpresa e realizar o sonho. Então, exato. Ou então que ele tá ainda no fluxo mais do automático, do tipo, agora é hora de noivar, casar e tal. Não é tão assim, mas de todo ruim ele não é. Por quê? Ele tá indo lá porque ele sabe que é um sonho dela, ou porque alguém falou assim, velho, você quer fazer um trem realmente que vai fazer feliz, vai lá. Só que ele chega com muita armadura, ele chega com muita proteção. E quando você vai adotar o cachorro e ele apanhou a vida inteira, ele tem medo de gente. Ele apanhou a vida inteira. Então a gente tem que mostrar pra ele que a gente é gente diferente e ir conquistando aos poucos. Então você pergunta pra um cara desse e fala assim, poxa, qual é a história de vocês? A primeira resposta muitas vezes é, nada demais não. Aí você fala assim, poxa, mas conta um pouquinho. Aí na hora que você vai ver, se conheceram na infância, aí depois se reencontraram em Paris, aí você vai ver a história e fala assim, caramba, isso é um filme, não tinha nada demais, mas é por quê? Armadura. E aí você vai conversando, e aí eu dou os meus exemplos, a gente fala sobre as nossas realidades, porque ele tá ali ainda. Será que se eu falar que quando eu olhei pra ela, meu coração acelerou, ele vai achar que eu sou estranho? Aí eu conto de que eu choro e fiz pedido. Não, e aproveitar e contar a história de você, gente. Porque assim, também. Tudo começou com um bilhete. Tudo começou com um bilhete. Essa história é longa, essa história dá outro podcast. mas o importante dessa história é mostrar como que a abertura do Vini para uma abordagem mudou a vida dele para sempre. Mas tinha preconceitos. Por quê? Não, mas calma, vamos contar a história. Exato. Vamos, de forma resumida. Vamos dar uma resumidona. Eu conheci o Vini porque eu deixei um bilhete no carro dele, como você leu no início. E por que isso? Eu tinha passado por um relacionamento péssimo, tinha terminado, noivo já, e eu não queria nem ver homem pintado de ouro na minha frente. E eu sempre fui uma mulher de muita atitude, né? Tudo que eu tinha que fazer, nananã. Eu acho que eu intimidava um pouco os homens, sempre alta, e usava salto, né? E sempre com muita atitude. Então, às vezes, eu chegava em homem, então eu ficava olhando, né? Pra dar... As mulheres intensas existem, gente. Existem. Aí, assim, e aí, quando eu vi o Vini passando de carro, assim, rapidamente, descendo do carro dele, eu senti uma coisa muito forte, mesmo, porque tinha 20 dias que eu tinha terminado um relacionamento, eu não queria nem ver homem pintado de ouro na minha reta.
Eu senti uma coisa muito forte e quis deixar um bilhete. A minha primeira ideia, assim, deixar No um mundo bilhete no digital, carro você dele. quis deixar um bilhete. Porque, como é que eu ia pescar ele, né? Na época Aí nem eu- era tão digital também, assim. É 2015, né? Não, 2015 não, 2013, quando eu deixei esse bilhete. Então eu escrevi um bilhete rapidamente. Oi, moço bonito, nananã, te vi aqui, nananã, gostei de você. Coloquei meu e-mail, telefone, tudo, Instagram. Tudo que você puder me achar. E aí eu deixei lá. E assim, hora nenhuma, eu tive um pensamento do tipo assim, ele vai me achar galinha, ele vai achar que eu tô tirando pra todo lado. Era o meu jeito. Mas, por exemplo, o E eu irmão da deixei. Ana, que era muito mais novo, e ele que Isso. estava entrando no carro com ela, na garagem, quando eu estava estacionando. Um irmão mais novo, né, ainda nessa construção, ele falou assim, mas peraí, você vai galinhar no meio da rua. Vai galinhar no meio da rua, não? Não precisa Por quê? deixar, não. Porque a gente não tá tão... essa cultura machista nos traz isso, tipo, a mulher tá indo deixar um bilhete. Tanto é que eu tive um pensamento... É oferecida ela, Então né? que meu irmão, ele não queria deixar. Ele 6 anos mais novo que eu. Ele falava assim, Ana, você não precisa disso não. Uma mulher bonita, de boa família, bem sucedida. Você não precisa disso não. Eu falei, meu filho, uma mulher com todas essas características vai deixar um bilhete no seu carro, o que você ia achar? Eu ia achar era top. Eu falei, então dá licença. Entendeu? Eu falei, você pode, né, querido? Dá licença. E aí foi isso. Então, quando eu deixei o bilhete, o Vini leu a primeira vez, óbvio que a reação dele não foi, olha, que legal. Tipo, É porque tem uma crença de merecimento também, né? No sentido de que verdade. você não sai de casa falando assim, uma mulher linda, não vai deixar um bilhete no vidro do meu carro, sabe? Na hora que você pega o bilhete, você olha e fala assim, deve ser ruim demais, você tá doido. Ou não deve prestar, ou deve ser feio, tem chulé, alguma coisa tá de errado isso aqui, ó. Caiu de paraquedas. Não é possível, tem alguma pegadinha, cadê o Sérgio Malandro? Porque tipo, Deus não vai ser tão bom assim. tinha uma crença de merecimento, né? E tem esse lado do machismo, tipo assim, por que uma mulher bonita não deixaria um bilhete pra mim? Então ela é muito pra frente, ou então ela é muito não sei o quê. Tem alguma coisa errada. o Tinha pensamento isso. era Mas esse. como eu não tinha essa criação, não foi algo que perdurou em mim. Tanto que rapidamente a gente começou a conversar e obviamente eu vi imediatamente que ela era uma mulher maravilhosa, né? E deixar o bilhete ou não tem nada a ver com isso. E agradeço todos os dias por tal, por quê? Porque se dependesse da minha coragem, dom não existia. A gente não ia estar aqui hoje. Porque eu vi ela entrando com um cara na garagem, senti que ela me olhou, mas eu fui pro lado de tá com alguém, para de se achar. Tipo, olhei todos os pode dar errado e negativo. Ela olhou pela única coisa que poderia dar certo. Porque o irmão dela falou, e se ele for gay? E se ele for casado? E se ele for não sei o Eu falei, quê? gente, mas O seu irmão, ele tava pronto pra... mas era aquela coisa de proteção, né? E Ele aquilo? viu tudo que eu tinha passado com o ex, né? Foi assim... Não, mas Bom, ele já olhou passou. sua impulsividade e falou, calma. tipo isso, que desespero. De Você proteção, acabou de terminar com um cara que cagou a sua vida, você já quer arrumar outro. Assim. Mas assim, um pouco fora do assunto, mas só pra... Isso é uma coisa que, dentro do autoconhecimento, foi uma das coisas que mais mudou na nossa vida. Assim, a Ana, desde que eu a conheço, ela é uma pessoa que ela olha pra vida com o olhar do que pode dar certo. E eu, com muito medo de tudo, eu era uma pessoa que sempre olhava para as coisas com o que pode dar errado. Isso fazia com que ela voasse ares altíssimos, com que ela conquistasse muitas coisas, com que ela experimentasse muito, e isso fazia com que eu vivesse travado, com medo, sem ter coragem de ir e de fazer o que eu tinha que fazer. E no autoconhecimento a gente foi começando a entender isso, e no bilhete é só uma amostra disso. Ela é a pessoa que fala, vamos fazer isso, eu falo, vai dar errado, ela vai dar certo. Tipo assim, e os dois podem coexistir, mas eles não podem ser um padrão. Você não pode nem ser um louco que você olha, né, para pular do precipício sem paraquedas e fala que vai dar certo. E você também não pode ser a pessoa que olha para tudo e fala que vai dar errado. Então esse tanto que equilíbrio hoje que a gente criou um equilíbrio muito bom assim, ao longo do relacionamento. Mas só depois do sabe? autoconhecimento e da gente reconhecer que a gente carrega esse padrão, assim, né? Mas eu sou muito grato por esse bilhete, que graças a ele nós estamos aqui hoje. Demorou ainda, porque eu tinha esses muitos medos, foram 10 meses enrolando ela antes de namorar. E eu lá, todo mundo falando, esse menino tá te enrolando, não sei o quê, ele tá só querendo te comer, eu vou falar assim, né? Só tá querendo te comer, tá te cozinhando. Gente, eu tenho certeza que eu vou casar com ele. É só uma questão de tempo. E eu falei com ele no primeiro dia que a gente encontrou. Eu deixei um bilhete no seu carro porque eu senti uma coisa muito forte e eu tenho certeza que a gente vai casar. Aí eu falei, doido. Mas hoje em dia você tem, eu sou muito timiana. Eu peço meus namorados em namoro, eu falo eu quero sim, eu deixo tudo muito claro. E aí muita gente fala, emocionada.
E eu falei, sou emocionado, porque eu tô sentindo. Uhum. Então, dentro dessa performance também, do que é ser mulher, também é não se envolver, porque senão você vai emocionar demais, você vai afastar o cara. Ô Ju, mas foi muito legal que você falou do emocionado, porque eu acho que existe uma diferença, realmente, de quem tá emocionado, doida pela vida, e de quem chegou num ponto de autoconhecimento e de inteligência emocional que sabe sentir o que realmente é. E expressar. E expressar. Como eu tinha passado por esse relacionamento que me ferrou, foi quando eu fui pro fundo do poço e comecei uma busca, né, pelo autoconhecimento, quem é a Ana e tal, muito nova. Então, quando eu conheci o Vini, essa certeza que eu tinha era uma intuição muito forte, não era uma coisa assim, porque eu podia deixar um bilhete no carro de qualquer pessoa, de qualquer cara. Eu realmente senti uma coisa muito forte, foi uma intuição, quase que um aviso de Deus, você precisa conhecer esse cara. Então, não era uma coisa de, tipo, igual meu irmão tava achando emocionada, quer sair doida, quer um marido de qualquer beleza, jeito. A gente nem se viu. Foi muito rápido. E eu via de óculos escuros passando rápido, sabe? Não foi uma coisa, nossa, encantei pela beleza. Não foi isso. E só essa... então, essa é a diferença, assim, da emocionada borboleta que sai atirando pra tudo quanto é lado, batendo asa, só pra arrumar um homem, e de uma pessoa que realmente se trabalhou ali pra entender o que realmente faz sentido, sabe? E aí, você falando um pouco sobre essa sexualidade, sobre esse ensinamento tudo, pra mim, eu entrei numa universidade de me ressignificar. Porque assim, eu não conheço ninguém que estava na escolinha, a professora falou assim, desenha sua família dos sonhos. E ele colocou assim, uma mulher, um enteado, aí já vem com o pai do enteado que é super amigo, todo mundo. Não, isso já foi, tipo assim, ninguém sai de casa procurando encontrar uma mulher com um filho. Então, na hora que você encontra aquilo, você tende a repelir, porque não era o que eu procurava. Porque a gente tem um padrão. Eu quero formar a minha. Não, e tem um padrão. A mulher, né, tem que ser... Lembra, é sempre o homenzinho, a mulher é um pouquinho menor... E aí, normalmente, é o cara que ganha mais, é a mulher que é mais submissa ao cara. Tem uma série de coisas que... O cara já comeu todo mundo, ela é quase virgem, sabe? Sempre tem... A conta não fecha, viu? Exato. Não, e aí quebrando isso. Aí você tá no carro com a pessoa, você tá assim, não, ela tem filho, o filho é maravilhoso, pode ser... Você começa a ressignificar tudo, é um presente, né? Aí toca o telefone, aí ela fala, não, sabe o quê? Com apelido. Aí você fala, quem era? Não, era o pai do Caio. Aí já vem aquilo, outro ensinamento que a gente vai receber na nossa vida. Esse é ruim. Ex tem que ser ex é inimigo, sabe? Porque ele é pai do Caio, mas ele também é um ex, né? Então, assim, é competição. Aí tem todos os filmes falam o quê? A família separada, em algum momento, ela se reencontra e volta a ficar junto. Eu falo assim, não, eu tô fazendo papel de trouxa aqui, daqui a pouco eles vão se reencontrar e vão ficar juntos. Então, era um monte de coisa pra ir ressignificando que dificultou esses 10 vezes, porque eu já tinha todo medo, pensando no que pode dar errado. E toda hora chegava a opção nova do que pode dar errado, eu ia alimentando. Eu não tô escolhendo isso, gente, eu não quero. Mas é aquilo. E eu falo assim sobre a minha relação... com Deus, com o universo, é muito mais maravilhoso quando ele não te dá o que você pede. Que se ele tivesse me dado o que eu tivesse pedido, eu não ia ter a vida que eu tenho hoje. Ele me dá o que é melhor para mim. Então ele me deu a mulher certa, com o enteado certo, com o pai do Caio certo, que a gente é amigo. O pai do Caio começou a namorar recentemente, eu fui a primeira pessoa para quem ele ligou para perguntar como é que ia fazer. Olha que incrível isso, sabe? Então para mim isso assim, é muito bonito. E se vê o efeito no Caio, que é um menino maravilhoso. E com toda essa bagagem assim que vocês estão trazendo, a coisa sensível, bonita e conectada, Dondon vem aí. Qual que são as expectativas de criar de trazer uma criança e criá-la dentro dessa perspectiva mesmo? Cara, a gente tá com quase 8 anos de casado, né? Então, assim, a gente, dentro do padrão da sociedade, a gente demorou pra ter filho. A gente demorou mesmo porque a gente não sabia se a gente queria ter filho, né? A gente tem uma vida... livre, a gente tinha várias crenças, né, de ter, não ter, somos muito livres, vamos viajar a hora que a gente quer, não sei o quê, e do ano passado pra cá, a gente teve uma reconexão com Deus muito forte, e a gente sentiu, e nem foi uma coisa juntos, né, foi cada um na sua, mas depois a gente veio conversar, que a gente tinha que ter o nosso filho, apesar do Vini tratar o Caio como filho, não é filho, né, eu gosto sempre de separar, ele ama o Caio ama ele, mas ele nunca vai saber o que é ter um amor de pai pelo Caio. Porque ele não viu o Caio nascer e tal. E aí, quando a gente resolveu ter o nosso filho, foi por conta de todo esse caminho de autoconhecimento que a gente vem passado e de inteligência emocional, de nos desenvolver e tal, a gente fica até grato, assim, por a gente ter tido esse amadurecimento. Não tô falando que tem hora certa para ter filho. Mas no nosso caso, eu fico pensando, cara, eu acho que hoje a gente vai ser uns pais muito mais legais
com a consciência que a gente tem do que, sei lá, 3 anos atrás, sabe? Que bom que a gente esperou um momento que a gente estava de alma livre, assim, para receber um filho. Que eu acho que a gente vai, sei lá, na hora que tiver que dar esses ensinamentos todos, sabe? Acho que a gente vai ter menos barreiras, menos dúvidas, talvez. Eu sempre falei assim, eu nunca falei, tipo, eu amo o Caio como um filho, porque eu achava que eu estava sendo injusto com o pai dele e com ele. Porque eu não tenho um filho biológico para eu poder falar que eu amo igual a um filho. Eu não tenho esse parâmetro. Eu posso dizer que eu amo o Caio muito e que eu faço tipo, o que tiver ao meu alcance para fazer ele feliz, mas eu não tenho esse parâmetro. E ao mesmo tempo ele tem um paisaço mega presente, sabe? E hora nenhuma era a minha intenção ocupar um espaço que não era meu. Né? Então, assim, talvez com o nascimento de Dom eu vou ter a clareza, cara, eu amo o Caio igual a um filho. Só que assim, eu conheci Caio com 10 anos. Vai ser Metade da vida dele você tava lá. Só que uma metade que é foda de formação, eu não tava. E que agora eu vou passar com o Dom, e que até nesse desenvolvimento do autoconhecimento, né, eu vejo que, tipo assim, teve um processo de autoconhecimento que a gente fez que eu falei, velho, eu fiquei feliz de ter chegado na vida do Caio mais tarde, porque eu não estraguei muito. Porque se eu viesse com todas as minhas crenças, minhas bagagens, no momento mais crítico da formação dele, talvez eu teria dito as coisas erradas, tendo a postura errada. Então, que bom que eu tive essa evolução para que com o Dom seja diferente. Minha expectativa é de que todos os dias eu penso que eu tenho que tirar todas, porque elas vêm toda hora, mas quanto mais eu estudo, quanto mais eu vejo, e eu sou muito curioso, eu percebo que eu não sei nada, e que tudo que quem acha que sabe vai pagar a língua e vai mudar. É esperado. Então, assim, eu só dou amor para essa barriga, e aí é um ponto que eu acho legal. Desde a gravidez, virou uma chave. Assim, Virou. Eu sempre estou, desde que eu conversar, eu estou numa busca de evolução como pessoa, como homem, como tudo. Só que parece que agora veio uma urgência, sabe? Não dá mais para fazer devagarzinho. Não, eu preciso evoluir para eu estar pronto para ser pai para esse menino. Cuidar da minha saúde, cuidar da minha mente, parar de me dar as desculpas que eu dou. Eu tenho que ser o homem que eu quero que esse filho admire. Né? Então veio um turbo que no comecinho foi ansiedade, porque no começo você fala, ferrou, agora eu tenho que virar o super-homem do dia pra e depois vai virando um processo lindo, de tipo assim, aquela terapia que você adiou e nunca fez, faz. Aquela dieta, ou então aquela saúde que você sempre inventa a desculpinha, agora eu não vou. O que mais você precisa ter para poder se entregar para esse filho? E aí ele virou um turbo bonito. Virou assim. uma chavinha de responsabilidade, de maior responsabilidade, né? Que tá muito bonito. E você falou uma coisa também dentro dessa construção. Hoje a gente tem famílias diversas, porque a gente está falando do diálogo dentro do lar, e tem famílias que têm mães solos, tem famílias que são compostas por mães. A maioria das famílias no Brasil são famílias matriarcais, então são mulheres cuidando de crianças, e é uma comunidade, são tias, essas coisas todas. Vocês são uma exceção, então o Dom já nasce com uma figura materna, com uma figura paterna muito forte, presentes e muito amado, e isso não é uma realidade. Então, na hora que a gente vai conversar sobre a formação dessas pessoas, tem muito trauma ali. Muito. Então, igual você falou, tive que lidar com meus traumas, com um monte de coisas, desenvolver senso de urgência para estar presente. E isso é uma virada de chave que muda o jogo, porque não é só o diálogo, né, que a gente está comentando aqui, é toda a formação do ser humano mesmo. Mas apesar do Dom nascer no lar, né, pai e mãe, ele já vai nascer com um irmão, 20 anos mais velho, filho de outro pai, então ele vai ter que entender esse rolê todo e ver que não é a família tradicional, não. Ele também vai ter um rolê dele, sabe? O Caio tem uma diferença maior pro Dom do que pro pai. Como é que é muito louco isso, né? Só que assim, aquela analogia do avião, coloca a máscara em você para depois colocar no outro. A gente, como pai, como irmão, como apoio de alguém, como padrasto, cara, se você não cuidar de você, para você evoluir, para você ter as ferramentas, para você ser bom para alguém, é muito difícil. Então, eu sei que é fácil falar, né? Eu não tenho um lar onde é só uma mãe matriarcal, e você fala, você tem que cuidar de você. A gente entende, dentro de uma urgência está fazendo o que dá para fazer e tudo. Mas dentro do possível a gente não pode esquecer que a gente precisa desenvolver a gente para a gente poder desenvolver o outro. Porque o pai que
o filho só conseguiu assumir que era gay com 20 anos, não foi por maldade. Foi por falta de ferramenta e por não ter clareza de que ele estava criando essa barreira para o filho. Então a gente tem que estar sempre buscando isso, porque até alguns processos nossos de autoconhecimento, eu achava que era o melhor padrasto do mundo. Depois que a gente passa por certas coisas, eu falo assim, meu Deus, o que eu estava falando? As palavras que eu estava escolhendo, o que eu estava podendo ferir na identidade de um menino. Então assim, só que aí eu tenho que ter clareza que eu ainda tenho mais um monte dessas coisas que eu tenho que continuar evoluindo para ser o melhor possível para Dom e para Caio ainda. Porque Caio ainda é o nosso filho, ele ainda faz parte da nossa vida e a gente ainda faz parte do desenvolvimento dele. Mas a gente tem que cuidar da gente. Né? E é muito recente essa questão de se olhar. Porque ter filho e criança nem era considerado criança. Não, a gente vai criando. Então, assim, tem muita gente que fala de você cuidar da nossa criança interior para ela ficar bem, porque senão a criança criando criança e isso vai passando pra frente. Outro dia eu tava vendo, isso que você falou é muito legal, Ju, porque outro dia eu tava escutando uma pediatra infantil, que ela é muito legal até. E ela falando isso, ela fala assim, eu vejo muito um monte de criança ferida querendo criar outras crianças. E aí é um monte de criança ferida colocando todos os seus traumas naquela criança. Então não dá muito certo. Então, reforçando aquele ciclo. Exatamente, de violência, reforçando de aquele trauma. ciclo. Ou indo pro oposto. E até voltando um pouco, quando você falou que a gente está falando muito de adolescente e tal, mas a criança também tem a curiosidade da sexualidade, né? Então, outro dia eu vi um negócio muito legal que essa psicóloga contou, que às vezes os pais não estão preparados para falar de sexualidade com criança, porque a criança traz um monte de pergunta, né? Tem aquela época que a criança começa a fazer perguntas e os pais travam, não sabem o que respondem. E um dia ela contou um caso que uma criança virou para um pai e falou assim, pai, o que é virgem? E aí o pai começou a ficar louco. Foi trazendo informações assim, do além. Aí ela, tipo, sério, pai? Não, é só porque eu vi ali no azeite escrito extra virgem. Então, tipo assim, a gente tem que conversar com a criança de acordo com o nível que a criança tem, né? Do tipo, ô filha, tá, mas onde que você viu virgem? Por que você tá me perguntando? Pra gente saber de onde que tá vindo, aquela né? curiosidade tem origem. Então tem origem. Não é porque é a virgem que não transou ainda, né? Calma. E para trazer pro assunto de educação, que aí eu lembro da minha autoeducação, que tipo assim, isso é uma coisa que eu gosto, essa curiosidade boa de pesquisar, que assim, quando a gente fala do ser humano, assim, a gente que trabalha com desenvolvimento pessoal, a gente vê assim, você põe 1000 pessoas dentro do auditório, você fala assim, quem aqui, e a gente, se fizer nessa sala, vai dar estatística parecida, quem aqui recentemente fez algum curso da sua profissão? Marketing para ser melhor, para ser promovido, para ganhar mais? Hoje em dia, quase 90% vai levantar a mão. Se não for 100. Se você já começa a ir descendo as camadinhas para dentro do coração de autoconhecimento, por exemplo. Quem aqui estudou sobre autoconhecimento? Fez um curso, leu um livro. Você leu 10 livros do ano. Quantos eram sobre eu comigo mesmo ser um ser humano melhor? Cara, quase vai cair para 20, 10%. Se você fala de relacionamento, aí provavelmente cai para 0. Porque isso é um dos paradigmas da vida, e seja relacionamento afetivo e depois construção de família, que se fala assim, aprende-se fazendo. Então, eu sempre tive curiosidade de pesquisar sobre sexo, e não com o intuito só do adolescente com hormônio, mas eu quero saber o lado dela, o que faz bem, o que não faz bem. Por isso que a minha vida inteira eu tive essa abertura, por exemplo, para trazer algum acessório, um óleo, fazer alguma coisa. Porque eu sempre quis saber. Agora, se você fala numa rodinha sobre pesquisar sobre sexo, então tá ruim. Se você está pesquisando é porque tá ruim. Nós temos você DR tá falando sexuais. sobre isso. Nós temos DR sexuais. A gente tem DR de tudo. Muito legal. A DR Conta sexual pra gente. é tipo assim, não, é só pra ajustar alguma coisa, do tipo, amor, não tô gostando que a gente tá, sei lá, nessa posição, é qualquer coisa. Tá ficando muito automático. Tá ficando muito automático. Eu tô sentindo que você só tá me procurando nessa situação. A gente tem DR sobre tudo. Conversa até hoje, desde o início do relacionamento, e eu tenho toda a liberdade de falar como que eu quero, porque na gravidez, por exemplo, mudou algumas coisas. Às vezes uma posição que é incômoda e tal, a gente tem toda a liberdade de falar, e a gente recebe muito dos nossos alunos ou seguidores lá no Para 2, nas caixinhas de perguntas, justamente essa falta de não conseguir falar com o parceiro o que ela gosta, o que ela quer. E aí a gente brinca, né? Mas o seu parceiro não tem GPS da sua pepeca, meu amor. Exatamente. Então, se você não ensinar, né? E a gente vai também rolar. fala que é difícil ter a conversa, é muito mais difícil não ter. Porque assim, por que a gente chama de DR? É diferente de ter uma briga. Uma coisa é eu reclamar,
eu culpar, eu apontar dedo. Outra coisa é a gente sentar aqui e falar assim, amor, deixa eu te falar um negócio. A gente quer a mesma coisa, ser feliz, sorrir, ter prazer, parar. Eu não tô gostando disso, eu tô gostando daquilo. Como que a gente pode? É diferente de eu não falo nada, aí do nada eu dou uma cutucada. Aí do nada eu jogo na cara. Do nada eu falo uma coisa. E vai ser difícil essa conversa. Você escutar da pessoa que você acha que você tá arrasando e ela fala assim, então não tá muito bom. Não tá muito dói, bom. dói. Só que é muito mais difícil não ter essa conversa. Porque um dia que levantar o tapete, às vezes os dois não estão na mesma casa mais. Às vezes os dois não conseguem se olhar mais. Às vezes não tem Perdeu a conexão. combustível dentro do tanquezinho de amor lá para chegar no posto e dar mais um grauzinho. E aí acaba. Então, isso eu amei o que vocês construíram, porque a gente trouxe, né, para ter o diálogo em casa, para chegar a ter esse diálogo primeiro, eu preciso ser honesto comigo. Sim. Então, a primeira relação que eu preciso ser honesta é comigo. Depois a gente tem que ter diálogo com parceiros, eu tenho que ter capacidade de trocar. Pra na hora que chegar nessa criança, nesse adolescente, a coisa tá tão redondinha que faz sentido ter essa conversa. Porque também eu não tenho conversa eu não sou honesta comigo, eu não me conectei, eu não tenho conversa com meu parceiro, eu vou conversar com essa criança. Então, vai ser tão artificial, vai ser tão dolorido que essa criança não vai voltar pra conversar. Então, assim, acho que a gente abarcou essas 3 esferas aqui de conversa que mudam a forma. E eu vou aproveitar esse gancho que a gente vai falar de produtinhos agora pro nosso Minuto a Sós. Oba! A Sós é nossa parceira, ela tem mais de 15 anos no mercado e a gente preza pela construção saudável da sexualidade. E a gente trouxe hoje a nossa linha de lubrificantes. Lubrificantes. Lubrisex. Tô vendo que tem sabores. Sim. Hoje a gente trouxe a nossa linha, ela tem muitos sabores. E eu trouxe aqui, a gente trouxe os principais, né, Mili? Isso, na verdade, a gente trouxe, assim, 3 opções que têm propostas diferentes. Porque a gente trouxe esse, que é um lubrificante neutro. Então, às vezes, a pessoa nunca teve contato com lubrificante, ela quer experimentar, então a gente traz essa ideia do neutro. Esse aqui, que ele é comestível, gostinho de algodão doce. A gente tem várias outras opções de comestíveis. E ele esquenta, então tem essa possibilidade da sensação. E esse lubrificante, que eu gosto muito de falar dele, porque ele tem um diferencial. Ele é à base de silicone. E o lubrificante que ele é à base de silicone, ele demora mais tempo a secar. Então ele é mais indicado normalmente, às vezes, para uma relação de anal a primeira vez. Ele é muito legal para isso. E ele é à prova d'água. Vocês já viram um lubrificante à prova d'água? Legal. Ele é muito Deixa legal. eu ver o cheiro desse. Desculpa. Esse dá vontade de colocar numa colher e Fica de algodão Ele é doce. muito docinho, muito gostoso. Não, tem cheiro de algodão doce mesmo. Já deve ter uns 4, 5 anos que nós somos clientes, assim, bem fiéis da Sós. E, assim, somos extremamente satisfeitos. Temos era um pedacinho de uma gaveta, virou meia gaveta. Virou a gaveta inteira. Vocês estão investindo na relação e ampliando o repertório sexual do casal. E, gente, por que usar lubrificante? Lubrificante, às vezes as pessoas colocam muito, a mulher tá na menopausa e vai precisar de lubrificante. Lubrificante é conforto para a relação. Então significa que muitas vezes aquela relação que tá mais prolongada, por mais excitada que a mulher esteja, aquilo não dura muito tempo, então ela traz conforto, ela traz novas sensações para outros tipos de prática, inclusive na água, né? Temos a prova d'água. Então, assim, Adoro. lubrificantes, eles são essenciais. Às vezes a mulher mais jovem fala, pra que eu preciso de lubrificante? Conta aí, Camille. Você que tá representando nessa mesa, lugar de fala, é seu. A gente identifica normalmente, às vezes a falta de lubrificação não tá relacionada somente com o corpo, mas coisas que se passam dentro da cabeça. Exatamente. Então, eu acho que essa desmistificação de que a gente tem que estar sempre molhadinha, mesmo sendo jovem, gente, quebra com todos esses paradigmas, porque eu tive um relacionamento que eu me identifiquei principalmente por isso, porque eu não sentia mais a vontade, eu não tinha aquela coisa, e eu falava, gente, não tá certo, sabe? E não é que eu não gosto de fazer sexo, não é nada disso, mas é porque eu já tava tão ferida psicologicamente que aquilo me afetava, sabe? Então eu acho que são várias camadas que a gente pode relacionar com lubrificante. E aí volta pro autoconhecimento, né? Sim. Porque assim, muitas vezes o nosso corpo, ele não é uma ciência exata. Então não é aquilo, eu estou excitada, eu vou ficar lubrificada e vou ter um orgasmo. As coisas não acontecem de forma linear.
Então, muitas vezes você tá super excitada, mas um pouquinho que escapa ali, a lubrificação não chega, mas você tá morrendo de tesão, você tá com muita vontade. Então, você usa o lubrificante ali pra facilitar aquilo. Trazer o É a conforto gente que você entender, falou. né? O nosso corpo, os sinais que ele dá. E tem muito homem que não sabe do ciclo menstrual da mulher, e muita mulher que não isso sabe é também, muito bom. que sabe, que eu já passei por isso, o que acontece? Naqueles dias que você tá ali no período pré-ovulatório, ovulatório, você tá muito mais molhadinha. Você tá ali liberando todo aquele muco e tal. Então você tá. Não é que você tá excitada, você está molhadinha pela sua fisiologia. E É o aí tem clima muito do homem que acha que tá abafando, porque a mulher tá lá molhadinha, gozando. Não! É porque ela tá ali fisiologicamente. Às vezes ela não tá nem com tesão. Né? Então, e muita mulher, quando eu conversava com minhas amigas, elas não sabiam disso. E depois ele que cria tinha esse expectativa momento e num dia normal não tem aquilo. que ela tá mais ressecada, né? Que ela tá tipo normal. Ele vai, né? Então é uma confusão. Então é importante homens e mulheres saberem esse rolê do período menstrual. Eu falo com meus amigos que têm preconceito com né, trazer acessórios, brinquedos e tudo, porque tipo assim, eu vejo que muitas pessoas associam a trazer algo a trocar o prato principal. E eu tento levar para eles que assim, imagina você gosta de cozinhar, aí você tá só cozinhando, aí alguém te dá sal, aí você passa a cozinhar com sal, você fala, nossa, eu trouxe um sabor diferente para isso. Alguém te apresenta um alecrim, aí você fala assim, nossa, botei um alecrim, ficou diferente. Tem dia que você vai querer com sal, tem dia que você vai querer sem sal, tem dia que você quer com alecrim, tem dia que você quer com sal, com alecrim, pimenta do reino. E é um tempero para aquele momento que ele potencializa o que já acontece. Não é para substituir ninguém, não é competição, é juntos. E por isso que eu incentivo. Eu já comprei, eu compro, trago, sugiro. Cara, é uma coisa que tipo, não tem nada que dá mais prazer do que eu saber que estou dando prazer pra Ana. Então, vamos aos temperinhos, pô. Eu adorei essa relação que você fez com a cozinha, que eu achei fenomenal. Bom demais. E Camille, tem cupom? Tem cupom acessando o nosso site www.asos.loja.com.br. Com o cupom VIBRA15 você tem 15% off na sua compra. E também pode comprar com consultoras espalhadas por todo o Brasil, né, Gil? Elas vão te ajudar nesse processo de escolha do melhor lubrificante para o seu momento, para a sua relação. E você vai ter relações muito mais gostosas, confortáveis, porque o objetivo aqui é ter prazer. Eu posso dar uma dica? Sempre. Lá no nosso Instagram, no @para2serem1, a gente tem um destaque que significa 18, cortadinho, um foguinho, onde a gente coloca os nossos favoritos da SOS. Gente, você tem um vídeo muito legal, eu adoro aquele vídeo seu. E aí a gente deixou lá os nossos favoritos da SOS, vibradores, óleos e nananã, porque são os que a gente mais gosta e a gente super indica mesmo. Aí eu deixei lá destaque, sabe? Porque todo gente, dia aproveita alguém... e conta pra gente como eu te achar na rede social, qual que é o @ de vocês. Então, a gente tá no @para2serem1, que é o Instagram que a gente fala de relacionamentos saudáveis e felizes para casais. O 2 e 1 numeral. Para, número 2, serem, número 1. Isso. vai ter na tela aqui pra vocês verem. E falando de relacionamento saudável e feliz, a gente fala de sexo, obviamente. Então tem os nossos favoritos da SOS lá, inclusive. Não tem relacionamento saudável e feliz sem falar sobre sexo, que fique Não. claro. E eu adoro que vocês falam de Não uma forma tem. super leve, gente. É porque pra gente é leve, sabe? Então não eu tem gosto por que muito não falar. dos seus vídeos. E tem o da nossa empresa de joias personalizadas, que é o @Anatomist Design Joias, e o do Mundo Mágico, que é @No Mundo Mágico. Gente, se você tá aí, mulher, entra lá. Você vai ser pedido em casamento, namoro, tudo é um motivo para ter joias, para marcarem esses momentos, por isso que eles contam histórias. Então, vai lá. A gente faz um negócio pra ajudar na educação dos homens, que a gente faz um negócio chamado post das indiretas. Porque muitas vezes a mulher tem essa dificuldade de como falar que ela quer ser pedida. Aí a gente faz um post que o objetivo é pra você marcar o cara e falar qual anel que você quer pra dar indireta no meio da Pode ter brincadeira. certeza, normalmente Eu eu acho- sou de caminho pro meu namorado. Eu acho que é o post da direta mesmo. É, uma diretinha Então. vai, né? Gente, muito, muito obrigada. Foi uma conversa muito gostosa. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Parabéns por esse momento com a vinda de Dondô, que foi muito Obrigada. esperada. As titias ficam lá no Instagram torcendo por esse momento. Eu quero ver as titias na hora da fralda, na hora que a gente Não, quiser as sair titias pro são jantar. online. Na hora que a gente quiser sair pro jantar, fala assim, qual é a titia que vai ficar com o Dom hoje? É daquele... A nossa relação é online, viu? Foi um prazer ter vocês aqui. E se você acha que esse podcast fez a diferença e tem aquela pessoa que quer ouvir sobre isso, encaminha pra ela.
Continuem conectados com a gente. Obrigada por nos acompanharem e sempre saibam que o prazer é para todos e pode vibrar com certeza. Pode vibrar. Parabéns, meninas, belo projeto. Obrigado. Obrigada, Obrigada, Muito gente. obrigada e até breve.